Saudamos a todos que acompanham conosco diariamente os estudos da Bíblia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós temos centenas e centenas de pessoas que estudam conosco a Bíblia a cada dia e que compartilham com outras centenas de pessoas. A palavra de Deus ela está sendo espalhada, divulgada. E nós precisamos fazer esse trabalho enquanto é tempo, porque vai chegar um momento em que nós não iremos mais poder usar as redes sociais para pregar a palavra de Deus. Tenham certeza, isso vai ser proibido, não vai demorar. E nós temos que aproveitar a oportunidade agora. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. E mandamos aqui um alô especial para Maria Almeida. Ela é de Colatina, no Espírito Santo. Também Abádia Ferraz e família de Governador Valadares, em Minas Gerais. Valda é de Alexânia, em Goiás. E de Janete Oliveira de Souza é de Recife, em Pernambuco. E também queremos mandar aqui um alô especial a todos os ouvintes da Rádio Viva FM, em Vila Velha, no Espírito Santo. O seu diretor, o Arley Denardi. Todos os dias pela manhã, às 7 da manhã, nós temos o quadro ali, Estudando as Escrituras. E agradecemos a todos vocês que acompanham as transmissões da Rádio Viva FM e também ali os nossos estudos a cada dia. Nós iremos mandar sempre um alô para vocês. Vocês nos escrevem dizendo de onde, qual cidade, estado que vocês nos acompanham. E nos lembraremos de vocês em nossos alôs. Iremos orar. Querido Pai, te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Estejas conosco, Pai, neste momento. A Tua Palavra vai ser aberta, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Abra nossa mente, nos dê entendimento. Nos ajude, Pai, a aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos, em qualquer lugar que esteja e qualquer problema que estejam enfrentando, que recebam de Ti as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo. Começamos aqui esta semana, no domingo, falando sobre Jesus, o nosso sacerdote fiel. E como nós vimos durante toda a semana, o estudo que nós fizemos, Jesus, ele foi colocado pelo Pai, por Deus, como nosso sacerdote perfeito. Ele que viveu uma vida perfeita aqui nessa terra, ele pôde morrer em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Jesus ele não teve pecado, ele não pecou e por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote e ele está no céu intercedendo por cada um de nós. Isso é muito claro aqui no livro de Hebreus, que no céu existe um santuário e este santuário ele foi mostrado a Moisés quando Moisés estava lá no Monte Sinai. E Deus pediu a ele que construísse um santuário conforme o modelo que foi mostrado no monte, o Monte Sinai. E então Moisés construiu aquele tabernáculo de acordo com o que Deus havia lhe mostrado. E era uma cópia do santuário celestial. E esta semana nós falamos aqui várias vezes, e vamos hoje repetir para fechar o estudo desta semana. No santuário terrestre havia os sacerdotes. Eles eram todos descendentes de Arão, eram da tribo de Levi, e eles ministravam então em favor do ser humano pecador. Eles intermediavam quando o pecador levava um animal para ser sacrificado pelos pecados que ele ia confessar. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e depois de confessar os pecados, ele degolava o animal e então o sacerdote fazia os demais procedimentos, que era colocar sobre o altar e queimar aquela oferta e depois levar o sangue, né, lá para dentro do santuário, entre o Santo e o Santíssimo. Era um ritual e todo esse ritual apontava para Jesus que viria e iria morrer em lugar do ser humano
em lugar daqueles animais que simbolizavam Jesus. Eram animais perfeitos, sem defeitos. E então Jesus, ele vindo e vivendo uma vida perfeita, ele se ofereceu como sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus o colocou como sacerdote para interceder por nós. Vejam que Jesus, ele não pediu para ser sacerdote, ele não disse eu quero ser, não. Deus o colocou. E Jesus, ele foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele viveu na época de Abraão e nem do povo de Deus ele não era descendente de Abraão e descendente do povo que Deus chamou como representantes dele. Melquisedeque, ele era cananita, mas ele servia, ele temia ao Deus Altíssimo, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele era rei de Salém. E ele então foi um tipo de Cristo. Ele foi uma pessoa real, mas simbolizava Cristo, porque na Bíblia nós não temos a genealogia de Melquisedeque, quando ele nasceu, quando ele morreu, quem são seus pais, não tem a genealogia dele. E Jesus também, ele não tem princípio nem fim. Como ser humano, sim, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas ressuscitou. Mas Jesus, ele é eterno, ele é Deus. Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele tinha a natureza humana, porque tinha que ser uma pessoa, um ser humano, viver sem pecado, para morrer em lugar do pecador. Porque desde que Adão pecou, todos nós nascemos em pecado, então todos nós somos imperfeitos. Mesmo os sacerdotes que ministravam no templo aqui na Terra, na época do Antigo Testamento, até quando Jesus veio, todos eles também eram imperfeitos. Assim hoje, como os pastores, ministros, todo líder de igreja, todos têm defeito, não tem ninguém perfeito. Então, nós intercedemos por pessoas que nos pedem que nós oremos, mas nós temos também as nossas imperfeições. E Deus conhece, mas nós temos que reconhecer que somos imperfeitos, que somos pecadores e ir a Jesus para que Ele nos perdoe e para que Ele nos use conforme for a sua vontade. E Jesus, ele diz aqui em Hebreus, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Não é que Jesus precisou sofrer para ser obediente, não quer dizer isso. Quer dizer que ele, como ser humano, teve também as suas lutas, os seus problemas de tentações e provações, mas ele venceu todas em Deus, porque ele tinha comunhão com Deus ininterruptamente, ele tinha comunhão com o Pai. E ele buscava em Deus a força para ele vencer, e assim ele venceu. Aqui nós lemos em Hebreus, essa semana, que Jesus, ele clamava em alta voz, ele chorava, está aqui em Hebreus capítulo 5, no verso 7, ele chorava, clamava com súplicas e as orações dele foram ouvidas, com certeza, como as nossas orações também são ouvidas, desde que nós nos arrependamos, desde que nós clamemos com sinceridade de coração. Deus, ele nos perdoa pelos méritos de Jesus e ele ouve as nossas orações e ele nos responde conforme a vontade dele para cada um de nós. Então Jesus, ele sofreu, mas ele sempre foi obediente. E é para nos dar um exemplo. Por quê? Porque todos nós também sofremos por uma razão ou outra, por uma enfermidade ou por problemas com filhos, problemas de desemprego, passando às vezes necessidades. Nós sofremos, mas nós temos que aprender a ser obedientes, confiantes em Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus em nossa vida. E então Jesus, ele sempre foi obediente, mas ele sofreu para nos dar o exemplo que mesmo no sofrimento nós podemos ser vencedores. Sabemos que esta enfermidade que está aí, essa pandemia, tem trazido muito sofrimento a muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Muitos já foram levados ao descanso e outros estão sofrendo por câncer e outras enfermidades que assolam a humanidade.
mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Soframos com Cristo, soframos na certeza de que nós iremos herdar a vida eterna por sermos obedientes a Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso não há dúvida, a palavra de Deus diz isso claramente. Está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando nós somos salvos, nós precisamos andar em obediência, em comunhão com Deus, evitando fazer aquilo que os nossos desejos carnais querem que nós façamos. E esses desejos carnais, eles entristecem a Deus, nos afastam de Deus. Então nós precisamos caminhar com Deus cada dia, sendo obedientes. E com certeza nós iremos receber das mãos do nosso Senhor Jesus a coroa da vida eterna que nos está preparada antes da fundação do mundo. Agora, confiemos. Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele media entre nós e Deus. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, Jesus está ali para interceder por nós, para intermediar. E este sumo sacerdote, Jesus Cristo, é um sacerdote que venceu sem cometer nenhum pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Que possamos nos firmar cada dia mais na certeza da promessa de Jesus de que ele vai voltar e que nós estaremos com ele para todo sempre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando sequência a esta série sobre Hebreus e nós vamos falar sobre Jesus como a âncora da alma. A nossa segurança é Jesus. Que todos tenham um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana e não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe.